Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta segunda-feira, 21 de agosto. Fernando Jordão. STF proíbe a remoção forçada de pessoas em situação de rua e de seus pertences. Te conto os detalhes já já. A gente também é a Olga Amaral. Olga. O Procon-DF notificou a agência 123 Milhas a justificar com dados estatísticos a suspensão na emissão de passagens promocionais marcadas até o fim do ano. Já mais detalhes. Aqui na nossa terceira tela, a gente mostra a volta para casa na EPTG. Trânsito bastante carregado na altura do viaduto Israel Pinheiro para os motoristas que seguem no sentido Vicente Pires. Para quem vem para o plano piloto, também trânsito pesado. E tem mais destaques para você. Confusão numa festa em Sobradinho. A polícia quer saber de quem partiram as agressões. Procuradoria-Geral da República denuncia integrante da cúpula da PMDF que transportou R$ 1 milhão em dinheiro vivo de São Paulo para Brasília. A polícia ainda investiga as causas da morte da psicóloga Ivana de Carvalho. Morre o menino de 9 anos que teve 90% do corpo queimado após a explosão de uma lancha no Lago Paranoá. Criança de 10 anos, filha de um policial militar, é atingida por um tiro na barriga. Partida de futebol termina em agressão contra o árbitro. 65 dias sem chuva e os termômetros atingem a temperatura mais alta do ano. Já estamos no ar. Sete horas e 31 minutos, vem comigo que eu vou começar mostrando para você o trânsito, o congestionamento agora na Epiaçu. Olha só, a gente vai mostrar a imagem da volta para casa na Epiaçu, trânsito bastante carregado para os motoristas que seguem agora no sentido Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Gama, Santa Maria. O alerta de que teve um acidente nessa pista veio para o nosso WhatsApp, está aí inclusive o número na tela, 99623-2421. O nosso telespectador, o Leandro, mandou esse alerta para a gente e o DR confirmou, pessoal. Teve um acidente, sim, envolvendo um carro e uma moto na altura do Parkway e isso traz um reflexo no trânsito imediato. Se estende aí por toda a Epiaçu, na altura, inclusive, também do Parque Shopping. Trânsito bastante carregado, então atenção redobrada dos motoristas que seguem nessa pista. E o Ministério Público do DF abriu um inquérito para investigar a renovação das frotas de ônibus de duas empresas que prestam serviço no DF. Olha, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social vai acionar a Secretaria de Transporte e Mobilidade e as empresas Marechal e São José para prestarem informações. Essas duas empresas, elas não estariam cumprindo a obrigação de renovar a frota de ônibus. Em nota, a CEMOB informou que vai prestar os esclarecimentos e que a São José assumiu o compromisso de apresentar um cronograma de renovação da frota até a semana que vem. Já o contrato da Marechal foi renovado para que não haja descontinuidade no transporte público coletivo, mas a empresa está em processo de renovação da frota. E a polícia está investigando uma agressão em uma festa que foi feita na área onde antes era um boliche, em Sobradinho 2. Vanessa Ferreira. A vítima é o homem de 31 anos que aparece nas imagens ensanguentado. Ele contou à nossa equipe que tudo começou porque ele e a namorada brigaram e um segurança o atacou, achando que ele estava agredindo a jovem. No momento da discussão lá, ela se alterou e chamou o segurança para me tirar de perto dela. Só que em nenhum momento o segurança pediu alguma explicação sobre o que estava acontecendo. Ele já partiu para cima de mim com a agressão. E nisso, no meio da agressão, os outros já vieram juntos, os outros seguranças, e começou a me derrubou, começou a chutar a minha cabeça e tudo. Depois que aconteceu isso, eu levantei, desnorteado, né, que chutaram muito minha cabeça, tonto. Aí a única coisa que eu queria era procurar minha namorada, saber onde ela tá, que eu queria ver ela, falar com ela.
A vítima contou ainda que não se lembra com detalhes do que aconteceu após o espancamento, mas disse que não agrediu a namorada. Agora, a 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho 2 está investigando o caso e os envolvidos devem prestar depoimento nesta terça-feira. Nós conversamos também com o dono do imóvel, que disse que está colaborando com a polícia, mas que o boliche que funcionava no local foi fechado no mês passado. Agora, o espaço foi alugado para um promoter que seria o responsável pela festa. Olha, nós tentamos contato com esse promotor que alugou o local, mas ele não atendeu as nossas ligações. Apenas as perícias no carro, no celular e nos pertences da psicóloga que foram encontrados dentro do veículo é que podem apontar a causa da morte de Ivana de Carvalho. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens hoje. O corpo de Ivana Leda de Carvalho, de 50 anos, foi enterrado no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Uma cerimônia rápida, mas cercada de amigos, familiares e homenagens. Ela tinha um coração inocente, ao mesmo tempo ela era uma mulher guerreira, batalhadora, dona de uma opinião que ninguém tirava. A Ivana era uma pessoa extremamente... ela era incrível, a palavra mais bonita para ela é incrível. A psicóloga estava desaparecida desde a última terça-feira e o carro em que ela estava foi encontrado submerso no Lago Paranoá depois que um banhista pisou na placa do carro e indicou o local para a polícia. A área fica no final da rua da MI4, no Lago Norte. Antes de desaparecer, Ivana tinha saído do trabalho e ido encontrar uma amiga no CA do Lago Norte. Essas são as últimas imagens encontradas até agora dela com vida. A psicóloga se despede da amiga, entra no carro e vai embora. Ivana ficou com a amiga por cerca de 15 minutos. Ela foi até o local buscar um presente que ganhou de aniversário e na saída disse que estava bastante cansada e iria direto para casa. A polícia trabalha agora para entender o que aconteceu nesse trajeto, que fez com que a rota para a Asa Sul fosse alterada até aquela rua sem saída. A principal linha de investigação para o carro ter ido parar dentro do lago é um acidente. Mas as outras possibilidades não são descartadas pela investigação. Não foi encontrado nenhum sinal aparente de violência no corpo, nenhum sinal aparente externo de violência no corpo da Ivana ali no local. Porém, nós ainda ficaremos no aguardo do resultado de exames biológicos, histopatológicos, exames toxicológicos para apontar com certeza qual foi a causa da morte. Olha, o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, que foi exonerado por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, ele está sendo investigado por outros crimes. A suspeita é que ele teria transportado de forma ilegal R$1 milhão em espécie de São Paulo aqui para Brasília. Na investigação, a Procuradoria-Geral da República apontou indícios de corrupção de Jorge Eduardo Naime. Segundo denúncia da PGR, Naime usou a estrutura da polícia para transportar R$1 milhão em espécie de São Paulo a Brasília, sem declaração e de forma extraoficial. Em junho de 2021, o oficial teria enviado esse montante a um indivíduo chamado Sérgio Barbosa de Assis. O dinheiro seria usado para evitar rastreamento de valores ilegais. Por não ter ligação direta com os ataques às sedes dos três poderes, a Procuradoria pediu ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o envio dessa parte da denúncia ao Ministério Público do Distrito Federal. Os indícios de irregularidades não param por aí. A PGR apontou também que Naime usava o cargo de presidente da Associação dos Oficiais da PM do Distrito Federal para desviar o dinheiro de parte da contribuição dos colegas. Naime assinou um contrato no valor de R$ 8.900 mensais por supostos serviços de assessoria e marketing com uma empresa de comunicação. Dias depois, o mesmo Sérgio de Assis passa a efetuar pagamentos mensais no valor de R$ 8.000 a Naime. Ou seja, dos R$ 8.900 que saíam do caixa da associação, R$ 8.000 voltavam para o bolso do militar e R$ 900 eram retidos por Assis. Outro militar que recebeu atenção especial na denúncia da PGR foi o ex-comandante-geral da corporação Fábio Augusto Vieira. No dia dos ataques, segundo a Procuradoria, o militar atuou sozinho e como um soldado errático, apenas para justificar uma falsa narrativa de que não se omitiu. E olha, notícia triste, pessoal. Morreu o menino de 9 anos que teve 70% do corpo queimado após uma explosão de uma lancha lá no Lago Paranoá.
Esse acidente foi no dia 13 de agosto. Durante uma explosão no motor da lancha, a criança teria sido arremessada para o alto e caído dentro do tanque de combustível. O menino estava internado no Hospital da Criança com queimaduras no rosto, tórax, braços e também nas pernas. Ele morreu no domingo. E um agente socioeducativo fez vários disparos no meio da rua depois de suspeitar de um furto no trailer da família dele. Um dos tiros atingiu a filha de um policial militar de 10 anos. Moradores da QNA 33 em Taguatinga ouviram tiros na madrugada. 3 horas da madrugada, uns 4 a 8 tiros mais ou menos. Segundo testemunhas que preferiram não gravar a entrevista, o homem que atirou mora nesta casa aqui e ele teria saído da casa já atirando. Isso porque pensou que o trailer dele, que ele utiliza para trabalhar, que estava estacionado nesse ponto aqui, ó, teria sido alvo de ataque de bandidos. Os tiros atingiram o carro de um policial militar que estava na rua. Ele e a família perceberam a movimentação e tentaram se proteger. Mas ainda assim, a filha dele, de 10 anos, que estava no banco de trás, foi baleada na barriga e levada pelo pai para o Hospital Regional de Ceilândia. Nós tentamos conversar com a família do atirador, que é agente socioeducativo, mas ninguém respondeu. Ele foi preso. O caso está sendo investigado na 12ª DP, em Taguatinga. E olha, uma criança de 2 anos fica gravemente ferida depois de cair do 2º andar de um prédio lá no Paranoá Parque. De acordo com as informações dos moradores do bloco, a criança estava em cima de uma cama próximo a uma janela quando ela caiu. A família tinha se mudado há menos de uma semana para o apartamento. A 6ª Delegacia de Polícia investiga o caso para saber se houve negligência dos pais. E os ministros do STF entendem que deve ser proibida a remoção forçada das pessoas em situação de rua. A gente vai conversar ao vivo agora com o Fernando Jordão, que tem informações sobre essa decisão. Fernando, os ministros, na verdade, só confirmaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que prevê exatamente essa decisão, não é isso? Boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. É isso mesmo, Kenzo. Os ministros estão julgando no plenário virtual uma decisão monocrática, né? Uma decisão de um único ministro, do ministro Alexandre de Moraes, que proíbe a remoção forçada de pessoas em situação de rua e também de seus pertences, né? Como cobertores, colchões. A gente até viu recentemente uma polêmica em São Paulo com a remoção forçada de cobertores dessa população. O ministro Alexandre de Moraes, nessa mesma decisão, também determinou, proibiu a construção de barreiras físicas, né, a chamada arquitetura hostil, e determinou que municípios, estados e União deem segurança social à população em situação de rua. Ele também deu um prazo de 120 dias, que começou no mês passado, ou seja, faltam só 3 meses agora, para que o governo federal institua de fato a política nacional à população em situação de rua, que foi criada em 2009, mas nunca entrou em prática. Alexandre de Moraes atendeu a uma ação movida pelo partido PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. E olha, eu dei uma olhadinha agora há pouco nessa sessão virtual que termina hoje às 11h59. Por enquanto o placar é de 8-0, faltando votar os ministros André Mendonça, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Volto com você, Kenzo. Obrigado, Fernando, pelas informações e pela atualização. E olha, em todo o país, pessoal, clientes da empresa 123 Milhas querem saber como é que fica a situação a partir de agora, para quem já comprou uma passagem, já pagou, inclusive, por ela. A agência, inclusive, suspendeu as viagens promocionais marcadas até o fim do ano. A gente vai conversar com a Olga Amaral para entender melhor o que foi que aconteceu. Olga, como é que vai ficar a situação desses clientes? Boa noite. Pois é, Kenzo, boa noite para você e a todos. Eu, inclusive, sou um desses clientes e vai ficar assim a situação. De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, o valor vai ser reembolsado com correção monetária, só que em forma de voucher para aquisição de outros produtos da empresa, que alegou fatores econômicos como motivo dessa suspensão. Hoje à tarde, o Procon-DF notificou a agência de viagens a prestar esclarecimentos, responder a questões, por exemplo, como a quantidade de
passagens que estão canceladas aqui no DF e uma justificativa com a apresentação de dados estatísticos para essa suspensão. O ministro do Turismo, Celso Sabino, ele inclusive falou sobre o assunto, que medidas estão sendo tomadas para resolver essa situação e também orientou os consumidores que compraram esses pacotes promocionais. Vamos ver. Procurem o Ministério da Justiça, procurem o órgão de proteção do consumidor do seu estado, e que todos os estados possuem um PROCON. O Ministério da Justiça abriu uma investigação sobre a companhia e o Ministério do Turismo, além de suspender o cadastro no Cadastro, está analisando o modelo de negócio para apurar a viabilidade, a eficiência e a segurança jurídica desse tipo de negócio feito no Brasil. O objetivo principal do governo federal é garantir que os consumidores que adquiriram os pacotes possam ter esses pacotes revertidos para outras companhias ou que no mínimo tenham os recursos de volta, E olha, em instantes o DR confirmou aqui um acidente na ponte JK, sentido Jardim Botânico. Nós não temos ainda detalhes, mas isso traz um reflexo imediato nas imagens que vocês estão vendo aqui, lá na ponte. Olha só como é que está o trânsito na ponte, praticamente parado para os motoristas que seguem para o Lago Sul, então atenção redobrada. E olha essa imagem, pessoal, um jogador agrediu um árbitro porque não gostou de ser expulso. A gente volta em instantes. A Polícia Militar informou que está preso o sargento que atirou hoje na ex-companheira durante uma discussão em Valparaíso de Goiás. Ela foi atingida nas costas. A mulher foi socorrida, está fora de risco. Logo depois dessa tentativa de homicídio, o policial se entregou na delegacia e aí ele foi levado à corregedoria da PM do DF. Uma partida de futebol no Jardim Gá, em torno do DF, por pouco não terminou numa tragédia. Um jogador insatisfeito com uma expulsão, pessoal, acabou agredindo o árbitro. Dá uma olhada. Um vídeo gravado por um atleta que aguardava para entrar em campo mostra o momento em que o juiz de futebol, Adenilton dos Santos Mendes, mais conhecido como Japão, conversa com alguns jogadores, até que um deles se aproxima e dá uma rasteira. Ei, cara! Deixa não! Covarde! O motivo para a violência contra o árbitro teria sido a expulsão do jogador durante uma partida de veteranos em Lusiânia, no Jardim Gá, em torno do DF. Logo no começo do jogo, o atleta recebeu um cartão amarelo. Tempos depois, recebeu mais um. E foi aí que ele decidiu tirar satisfação, batendo no juiz. Estou sentindo muita dor. Essa noite foi ruim para dormir. Psicológico muito abalado. Japão ficou com 2 costelas fraturadas e um prejuízo financeiro, já que complementa a renda trabalhando como árbitro. E desde o dia da agressão que sofreu, não retornou mais ao campo. Parar de apitar, eu não vou parar de apitar. Vou esperar passar, vou me recuperar, meu psicológico voltar ao normal e eu vou voltar a atuar novamente. Em uma rede social, o jogador postou um texto dizendo que se excedeu e pedindo desculpas ao juiz de futebol. Olha, Planaltina, a cidade mais antiga do DF, acabou de completar nesse sábado 164 anos. Parabéns aos moradores de Planaltina e é por isso que a semana já começa, inclusive, com novidade. A partir de hoje, já tem jantar lá no restaurante comunitário de Planaltina e custa só 50 centavos, pessoal. É a terceira unidade do DF que agora serve as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. As outras 2 são no Recanto das Emas e do Sol Nascente também. Além disso, o restaurante vai funcionar todos os dias, inclusive domingos e feriados. O cardápio completo está no site da C10. Há 65 dias sem chuva, o Distrito Federal atingiu ontem a temperatura mais alta do ano. Calorão, vocês devem estar sentindo aí, que afeta também a vegetação, aumentando a onda de queimadas. Diego é motorista de ônibus. No calorão fica ainda mais difícil encarar o trânsito do DF. Procurando se hidratar ao máximo, né? Ficar na sombra, usar boné, protetor solar, porque senão é difícil. Domingo, 20 de agosto, o dia mais quente de 2023. De acordo com o IMET, a estação de Águas Emendadas registrou máxima de 33 graus. O recorde do ano tinha sido em 15 de fevereiro, com 32 graus. E a previsão é de que nesta semana a temperatura aumente ainda mais e atinja um novo recorde.
durante a semana, principalmente na quarta e na quinta, esse valor pode ser até ultrapassado, porque vai persistir essa massa de ar seco que já está atuando. Muitos dias sem chuva e calorão, combinação perfeita para queimadas. Neste ano, de acordo com o Corpo de Bombeiros, no Distrito Federal foram 3.361 ocorrências de queimadas. 4.180 hectares de área foram atingidos. Na manhã desta segunda-feira, na BR-060, o canteiro central ainda tinha fumaça de um incêndio que começou ainda no fim de semana. Olha, pessoal, vamos dar uma olhada agora como é que está o trânsito aí na L4 Sul. Agora o trânsito está fluindo melhor aqui na L4. Mais cedo teve um acidente na ponte JK, por isso o trânsito estava bastante carregado ao longo do jornal. Agora, 7 horas e 54 minutos, trânsito fluindo melhor. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite. Até amanhã.